Olá, caros residentes! Hoje nós vamos começar a unidade 5, onde vamos falar sobre remoção de nitrogênio por processos biológicos. O nitrogênio é um dos elementos mais importantes para a manutenção da vida terrestre. Ele participa da formação dos aminoácidos que formam as proteínas, é um dos componentes das bases nitrogenadas que formam o DNA e o RNA, desempenha um importante papel no metabolismo dos ecossistemas aquáticos, propiciando o desenvolvimento de plantas e de algas. Por que devemos remover o nitrogênio? O nitrogênio e o fósforo devem ser removidos dos efluentes antes do lançamento desses nos corpos d'água, porque o excesso desses nutrientes favorece a eutrofização. O NH3, que é a amônia, também é tóxica aos peixes. E o consumo de nitrato em excesso pode provocar doenças do sistema gastrointestinal, assim como a síndrome do bebê azul. Quais são as principais fontes de nitrogênio que nós encontramos na natureza? Nós temos na zona urbana o nitrogênio encontrado no esgoto doméstico, principalmente na forma de fezes e de urina. E nos efluentes industriais, como abatedouros, frigoríficos, entre outros processos. Na zona rural, as principais fontes de nitrogênio são a agricultura e a criação de animais. As formas do nitrogênio que nós vamos encontrar no corpo d'água são nitrogênio na forma orgânica, nitrogênio na forma amoniacal, seja na forma livre, que é o NH3, ou ionizada, que é o NH4, nitrito ou nitrato. Vamos explicar aqui, entender, na verdade, o ciclo do nitrogênio na água. Então, o nitrogênio é um gás que está presente em 78% do gás atmosférico. Então, parte do nitrogênio, desse nitrogênio atmosférico, é absorvido pelas plantas que estão presentes no meio aquático. Essas plantas, uma vez que absorvem o nitrogênio, convertem esse nitrogênio gasoso em nitrogênio orgânico. Quando essas plantas morrem, através de um processo de putrefação, de decomposição, esse nitrogênio orgânico passa por um processo de amonificação, onde bactérias decompositoras convertem esse nitrogênio orgânico em nitrogênio amoniacal. Se ele vai estar presente na forma de NH4 ou de NH3, depende muito do pH do meio. Se o pH do meio estiver baixo, a maior parte do nitrogênio amoniacal vai estar presente na forma ionizada, que é o NH4. Em pH alto, a maior parte desse nitrogênio amoniacal vai estar presente na forma de NH3. Bom, no próprio corpo d'água, se nós tivermos oxigênio, e esse oxigênio ele vai estar presente lá devido a dois aspectos. Ou há uma absorção do oxigênio da atmosfera, que se dissolve no corpo d'água, ou nós temos o oxigênio, que é o principal dele, sendo gerado pelo processo de fotossíntese por essas plantas presentes no corpo d'água. Então, quando as plantas produzem o oxigênio num corpo d'água com um ecossistema equilibrado, nós temos esse nitrogênio amoniacal sendo convertido a nitrito e depois a nitrato por um processo que nós chamamos de nitrificação. Na conversão do nitrogênio amoniacal a nitrito, a gente chama de nitritação, e a conversão do nitrito a nitrato nós chamamos de nitratação. Vejam então que nesses dois processos aqui, nessas duas etapas, nós precisamos obrigatoriamente da presença de oxigênio. Então, o processo de nitrificação só vai acontecer em um ambiente onde nós temos oxigênio. Uma vez que nós nitrificamos esse nitrogênio amoniacal e ele se transforma em nitrato, esse nitrato serve como fertilizante para as plantas aquáticas. Então, nós conseguimos manter um equilíbrio no meio, porque elas conseguem se reproduzir e se desenvolver em função desse nutriente que está disposto aqui no meio, em função do processo de nitrificação. Quando nós temos um corpo d'água, onde nós não temos oxigênio em quantidade suficiente, nós temos um meio anaeróbio, isso acontece também no fundo de rios e lagos, começa a acontecer o processo de desnitrificação, onde o nitrato vai ser convertido a nitrito e depois a nitrogênio gasoso. Então, se eu estou reduzindo o nitrato a nitrito e o nitrito a nitrogênio gasoso,
Eu não posso, nessa etapa, em nenhum momento, ter o oxigênio dissolvido. A forma do nitrogênio amoniacal que nós vamos encontrar no corpo d'água, então é aquilo que eu falei anteriormente, ela vai variar em função do pH do meio. Se eu tenho pH menor ou igual a 7, quer dizer que eu tenho um excesso de íons de hidrogênio no meio, então na reação com NH3, eu vou ter o meu íon amônio. Com pH entre 8 e 9, 30% do nitrogênio amoniacal está presente na forma de íon amônio e 70% na forma de amônia. Com pH acima de 11, todo o nitrogênio amoniacal está presente na forma de NH3, de amônia. O padrão de lançamento de nitrogênio amoniacal, ele atende à resolução CONAMA 430 de 2011, onde então, para efluentes industriais, a nossa legislação estipula que a concentração do nitrogênio amoniacal deve ser de no máximo 20 mg por litro. Vejam que a nossa legislação fala só sobre o nitrogênio amoniacal, ela não versa sobre o nitrogênio em outras formas, como nitrito e nitrato. Para efluentes provenientes de sistemas de tratamento de esgoto, não há padrão. Então, será que esse padrão de 20 mg por litro, que foi determinado pela legislação, é muito ou é pouco? Eu vou mostrar aqui o exemplo de quanto nós encontramos de nitrogênio em alguns efluentes. Então, em efluentes de abatedouro, nós chegamos a encontrar cerca de 500 mg de nitrogênio total Kildo. NTK é nitrogênio total Kildo, que é a soma do nitrogênio amoniacal com o teor de nitrogênio orgânico. Nos esgotos domésticos, o NTK, ou seja, nitrogênio total Kildo, é encontrado dentro de concentrações de 60 mg por litro. Então, vamos entender aqui que é o NTK e que é o NT. NTK, nitrogênio total Kildo, é a soma do nitrogênio amoniacal com o nitrogênio orgânico. NT, ou nitrogênio total, é a soma do nitrogênio total Kildo com nitrogênio na forma de nitrito mais nitrogênio na forma de nitrato. O processo convencional de remoção de nitrogênio, ele envolve duas etapas muito específicas, que são as etapas de nitrificação e de desnitrificação. Na nitrificação, nós temos a conversão do nitrogênio amoniacal a nitrato. E na desnitrificação, nós temos a conversão do nitrato a nitrogênio gasoso. Aqui nós temos um resumo dos passos que acontecem na remoção do nitrogênio. O nitrogênio amoniacal, convertido a nitrito, convertido a nitrato. Esse processo aqui, então, é a nitrificação. E depois o nitrato convertido a nitrogênio gasoso. E esse processo aqui nós chamamos de desnitrificação. Vamos entender cada uma dessas etapas, então, em separado? A nitrificação também é formada por duas etapas, a nitritação e a nitratação. Na nitritação, nós temos a conversão da amônia a nitrito. Aqui está essa reação, onde nós temos a amônia consumindo oxigênio para liberar nitrito, mais água e um elemento importante que é o H+. Nesse processo de liberação de íons de hidrogênio para o corpo d'água, nós temos um decréscimo do pH e um decréscimo da alcalinidade no meio. Então guardem isso, que esse é um fator importante que a gente já vai discutir mais um pouquinho. Essa etapa de nitritação, ela é feita principalmente por bactérias do gênero Nitrosomonas. A nitratação já é então a conversão do nitrito a nitrato. Nós temos também aqui um consumo de oxigênio e a formação do nitrato, principalmente por bactérias do gênero Nitrobacter. Quais são então os fatores operacionais de um reator onde acontece a nitrificação? A temperatura tem que estar entre 25 e 30 graus Celsius para favorecer os dois gêneros de bactérias que estão envolvidas nesse processo. O pH tem que estar entre 7,5 e 8,5. A alcalinidade necessária é de 7,4 partes de alcalinidade expressa em bicarbonato de cálcio por quilo de amônia oxidada.
Então, lembram naquele slide anterior que eu falei para vocês não esquecerem desse detalhe da liberação de íons hidrogênio? Então, quando o íon hidrogênio é liberado e o pH cai, a alcalinidade também vai diminuir. Então, se eu digo que eu preciso dessa quantidade, desse teor de alcalinidade, quer dizer que num reator que promove nitrificação, eu necessariamente, na maioria das vezes, vou precisar adicionar um agente alcalinizante para manter o pH e a alcalinidade dentro dos níveis adequados para que essa reação aconteça. Preciso de oxigênio dissolvido numa taxa de 4,6 partes de oxigênio por parte de nitrogênio amoniacal que nós vamos oxidar. Se a gente for medir esse teor de oxigênio dissolvido no reator, o ideal é que esteja acima de 0,5 mg por litro. E a matéria orgânica? O ideal é que a concentração do teor de matéria orgânica seja bem baixa. Por quê? Porque essas bactérias que fazem a nitrificação, que são responsáveis pela nitrificação, elas são bactérias autotróficas, que não precisam do carbono orgânico para sobreviver. Mas vamos pensar que nesse reator, os efluentes que chegam vão ter bactérias de todos os tipos. Então, nós vamos ter bactérias autotróficas e bactérias heterotróficas. As bactérias heterotróficas, que utilizam carbono orgânico para se manter, elas são muito mais rápidas, elas são muito mais ágeis. A conversão energética dessas bactérias é mais rápida, é mais eficiente do que das bactérias autotróficas. Então, se eu tiver uma concentração de matéria orgânica muito alta nessa etapa de nitrificação, bactérias heterotróficas aeróbias vão se desenvolver mais rapidamente que as autotróficas nitrificantes. E aí, elas vão consumir muito mais oxigênio do que as autotróficas nitrificantes precisariam para converter o nitrogênio amoniacal em nitrato. Então, nós podemos vir a ter falta de oxigênio dissolvido devido ao excesso de consumo pelas bactérias aeróbias heterotróficas. Bom, fizemos a nitrificação, ou seja, transformamos, convertemos todo o nitrogênio amoniacal em nitrato. Agora, para remover esse nitrogênio do sistema, nós temos que converter esse nitrato a nitrogênio gasoso. E aí, então, os agentes que fazem essa conversão são bactérias heterotróficas aeróbias facultativas. Esse é um ponto importante para a gente guardar. Então, aqui nós vamos converter o nitrato ao nitrogênio gasoso. Durante a desnitrificação, nós vamos ter aqui, vejam essa reação, nitrato, metanol, poderia ser qualquer outra fonte de matéria orgânica. Nesse caso, estou exemplificando com o metanol, porque eu preciso de matéria orgânica para essas bactérias. Há um consumo de ácido carbônico e lá no final nós temos a liberação do bicarbonato. Então, nós vemos que no processo de desnitrificação, o pH sobe, há uma liberação, a formação de alcalinidade. E das demandas que nós temos no processo de desnitrificação convencional é de 2,47 miligramas de metanol por miligrama de nitrato. Ah, mas eu não tenho metanol, eu quero usar outra fonte de matéria orgânica. Ok? Nós jogamos aqui nessa reação e nós calculamos quanto de sacarose, glicose ou outra fonte mais barata que a gente tem ali por perto que nós vamos precisar usar. Então, num processo convencional de remoção de nitrogênio, e o que é o processo convencional de remoção de nitrogênio? É um processo onde eu tenho a nitrificação e a desnitrificação acontecendo e sendo promovido por bactérias. Eu preciso, na nitrificação, obrigatoriamente de oxigênio. Eu preciso de uma fonte de alcalinidade. E eu não posso ter matéria orgânica em concentrações elevadas. Já na desnitrificação, eu não posso ter oxigênio, porque lembra que eu falei para vocês fixarem ali que as bactérias que fazem o processo de desnitrificação são bactérias heterotróficas, aeróbias facultativas? Pois então, isso significa que elas podem respirar ou utilizar como aceptor final de elétrons tanto o oxigênio livre quanto o nitrato. Então,
Se eu tiver oxigênio nessa etapa de desnitrificação, essas bactérias deixam de consumir o nitrato, deixam de utilizar o nitrato como aceptor final de elétrons e passam a utilizar o oxigênio dissolvido que estiver disponível no meio. E aí o nitrato vai continuar lá na sua forma enquanto houver oxigênio disponível. A desnitrificação gera alcalinidade e ela necessariamente precisa de matéria orgânica para alimentar essas bactérias heterotróficas. Então, olha aqui, eu vou exemplificar com 3 processos práticos como nós poderíamos remover o nitrogênio de efluentes em 3 estações diferentes. Aqui, adaptando uma estação de tratamento de efluente, uma ET, já existente. Vamos lembrar que na maior parte do Brasil, as principais ETs não precisam remover o nitrogênio. Então, o que nós temos são ETs que têm o tratamento primário, onde eu vou remover os sólidos em suspensão por caixas de areia e grades, e tratamento secundário, onde eu vou remover a matéria orgânica dissolvida por processos biológicos. E ponto, a maioria das ETs para aqui. Mas caso eu queira remover o nitrogênio e queira adaptar uma ET que eu já tenha, eu coloco ali mais uma etapa de tratamento terciário para promover a remoção de nitrogênio. Então, nesse caso, vamos pensar, eu preciso de uma fonte de carbono para que as bactérias heterotróficas aeróbias facultativas que fazem a desnitrificação possam se desenvolver. Mas se eu já removi toda a matéria orgânica aqui no tratamento secundário, obrigatoriamente nesse processo onde eu estou adaptando uma ET, lá no final eu vou precisar de uma fonte de matéria orgânica, uma fonte externa. Isso vai me custar, porque eu vou ter que transportar, trazer de algum outro local que gere essa matéria orgânica, ou eu vou ter que comprar essa fonte de matéria orgânica. Então, essa adaptação não é interessante, ela encarece meu sistema. Eu tenho que colocar mais uma etapa para tratar e eu vou precisar arrumar uma maneira de conseguir essa matéria orgânica para que o processo de desnitrificação aconteça. Aqui é uma ET planejada e construída para remover o nitrogênio. Então vejam que eu não tenho já a terceira etapa. Eu vou conseguir remover o nitrogênio junto com o meu tratamento secundário. Eu faço tratamento secundário e terciário na mesma etapa. Então vamos entender aqui na prática como que funciona a remoção de nitrogênio numa estação que foi planejada para isso. Então o afluente aqui desse reator é proveniente do tratamento primário. Eu já removi os sólidos em suspensão. Então ele está entrando aqui com matéria orgânica e com nitrogênio. Nós temos um primeiro tanque que é o tanque anóxico, ou seja, eu não tenho oxigênio aqui. Nesse tanque anóxico, pouca matéria orgânica vai ser removida. Esse tanque anóxico tem um misturador e eu não tenho oxigenação, eu não tenho aeração. Daqui o efluente vai para um tanque de aeração. Então, qual que é a função desses 2 tanques? O nitrogênio amoniacal que entrou aqui, nesse tanque anóxico, não sofre transformação, mas uma vez que ele vai para o tanque de aeração, aqui ele é transformado a nitrato pelas bactérias nitrificantes. Eu sou obrigada a retornar todo esse conteúdo desse tanque aqui para o início do meu processo. Nesse momento que eu retorno, o nitrogênio que está na forma de nitrato, aqui ele se junta com a matéria orgânica que entra e as bactérias desnitrificantes estão aqui. Então, nesse momento é que eu tenho a transformação do nitrato para nitrogênio gasoso. O nitrogênio amoniacal permaneceu como estava e vai para o segundo tanque para ser nitrificado. Então, eu inverto o processo. Eu faço a desnitrificação, eu tenho um tanque, na verdade, de desnitrificação e um tanque de nitrificação. Para que isso aconteça, a vazão de retorno desse efluente do tanque de aeração para esse tanque anóxico tem que ser de cerca de 4 vezes essa vazão de entrada, para que eu consiga desnitrificar todo o nitrogênio amoniacal que foi convertido a nitrato nessa etapa. Como eu tenho um tanque de aeração, há um crescimento excessivo aqui de micro-organismos que eu vou precisar remover na sequência num tanque de sedimentação. Esse lodo que é removido, parte eu vou descartar e parte eu devolvo para esse processo aqui
que vai servir de matéria orgânica e vai servir como agente nitrificante na segunda etapa, no segundo tanque. Aqui eu vou mostrar para vocês a remoção de nitrogênio por um processo que não é o biológico convencional. É a remoção de nitrogênio através do uso de lagoas de polimento. Então, eu já tenho o meu processo com tratamento primário e secundário e agora eu implanto ali uma lagoa de polimento, que vai remover o nitrogênio, vai remover o restante de matéria orgânica, que é muito pouco, e ainda vai remover os organismos patogênicos. Vamos entender como isso acontece. A lagoa de polimento ela é composta por uma zona aeróbia, uma zona facultativa e uma zona anaeróbia. O efluente que chega nessa lagoa, ele chega com baixíssimos teores de matéria orgânica e com grandes quantidades de nitrogênio e fósforo. Esse efluente também chega ali com uma concentração muito baixa de sólidos em suspensão, o que faz com que a luz do sol possa penetrar em boa parte da profundidade dessa lagoa. Então, como eu tenho nitrogênio e tenho fósforo, nessa lagoa se desenvolvem algas. E essas algas consomem o CO2 dessa lagoa e geram oxigênio, produzem oxigênio através da fotossíntese. Porque tem oxigênio e tem matéria orgânica, bactérias aeróbias se desenvolvem e consomem essa matéria orgânica restante. Mas como é pouca matéria orgânica, poucas bactérias aeróbias vão estar presentes ali. Então, a quantidade de CO2 gerada durante a respiração dessas bactérias aeróbias é muito menor do que a concentração de CO2 que as plantas conseguem consumir durante a fotossíntese. Então, praticamente, nós não temos CO2 dissolvido nessa água. Vamos ver o que acontece, então, nessa lagoa. Nós temos um pH elevado devido ao consumo de CO2 durante a fotossíntese. Nós vamos ter elevada concentração de oxigênio dissolvido produzido durante a fotossíntese. Nós temos o consumo da matéria orgânica restante por bactérias aeróbias e nós temos elevada insolação. Vamos entender agora o que esses fatores promovem dentro dessa lagoa. O pH elevado, que chega a 9, que chega a 10, faz com que todo o NH4 seja convertido em NH3, que é volátil e então é liberado da lagoa. Vejam que não houve uma conversão biológica aqui, foi uma conversão química. E nessa conversão química, o NH3 volta para a atmosfera. Nós temos elevada concentração de CO2, o que faz com que haja a inativação de micro-organismos e organismos anaeróbios. Então, a gente elimina boa parte deles nessa lagoa também. E nós temos parte do nitrogênio amoniacal sendo transformado em nitrato, que vai servir então de nutriente para as algas que continuam a se manter vivas nessa lagoa. O consumo de matéria orgânica restante vai ser feito por bactérias aeróbias, então o efluente dessa lagoa é um efluente que já foi polido, ele sai com um teor de matéria orgânica muito baixa, é um efluente de excelente qualidade para ser descartado no corpo d'água. E a elevada insolação, que favorece a fotossíntese, também é responsável pela inativação de micro-organismos através da irradiação UV. Então, a gente consegue ter um índice de eliminação de coliformes, por exemplo, de 99,99% nesse tipo de lagoa. Então, é uma lagoa que é muito interessante de ser utilizada quando se tem área, porque é uma lagoa grande. Como muitas empresas não têm essa possibilidade de terreno para implantar uma lagoa de polimento, esse é um processo que ele é pouco utilizado. Meus caros residentes, então para essa aula de hoje recomendo essas duas referências, os livros do Marcos von Sperling e do Geraldo Lippel Santana. São livros gostosos de ler, é uma bibliografia básica de linguagem bem simples e clara que vão ajudar vocês a entenderem esses processos que eu acabei de explicar. Meus caros residentes, obrigada e até a nossa próxima videoaula sobre remoção biológica de fósforo.